Bom dia, professores. Bom dia. Ótimo. Antes de começar a nossa aula, que hoje vai ser bastante diferente, eu queria lembrar do nosso programa de sexta-feira. Sexta-feira, no primeiro horário, nós teremos a tradicional avaliação, né, que é obrigatória do nosso projeto. E, no segundo momento, a sessão de perguntas e respostas, que encerra a nossa atividade e é sempre uma atividade muito interessante e muito rica. Para isso, eu preciso da colaboração de vocês. Quero que enviem perguntas para nós do que for relacionado com matemática. Problemas de matemática, currículo de matemática, ensino de matemática, enfim, o que vocês tiverem assim, oportunidade, quiserem, uma opinião nossa, por favor, envie essas perguntas para as pessoas aqui do Rio de Janeiro, desta sala. Basta colocar num papel, escrever o nome, colocar aqui em cima da mesa, que elas são recolhidas. Para os outros centros, por favor, envie a pergunta para o seu coordenador e ele então vai enviar para nós. É claro que durante a sessão também perguntas costumam chegar, aliás, não são poucas, mas seria bom conhecer muitas perguntas com antecedência, porque às vezes nos pedem problema que não dá para resolver na hora, né? Aí, claro, a gente acaba mandando depois, mas seria bom conhecer as perguntas antes. Combinado, então? Bom, agora sim, eu queria falar que existem alguns matemáticos que eu considero raros, porque além de serem profissionais, eles possuem uma coisa que eu acho uma qualidade, que é um forte interesse pelo ensino. Um exemplo desse tipo de pessoa é o responsável por estarmos aqui, né, que é o professor Elon Lages Lima, que além de grande matemático, tinha esse interesse enorme por ensinar. Não só no quadro de giz, mas como escrevendo uma coleção belíssima de livros. Muitos de vocês estudaram por algum deles, outros que estão aqui chegaram a conhecê-lo pessoalmente, né? Ele faleceu ano passado. Então, existem matemáticos assim, não são muitos, mas existem. E aqui eu tenho o enorme prazer de receber 3 deles, que vocês vão conhecer nesse momento. Matemáticos profissionais, mas com esse viés ligado ao ensino, não só ao ensino de matemática, como o ensino de matemática nas escolas, e agora com a produção de um livro didático completamente diferente de tudo que vocês viram antes, né? Então, primeiro vocês vão ver como o projeto foi elaborado e foi pensado, e depois já algumas coisas que estão razoavelmente prontas, como é que vocês podem acessar e emitir opiniões a respeito do que já está escrito. Eu queria chamar, então, o diretor desse projeto, o professor Fábio Simas, e em seguida ele chamará os outros para os detalhes que quiser. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Primeiro, queria dizer que o Livro Aberto de Matemática é um projeto do INPA, com o seu braço da escola, a OBMEP, financiado pela Fundação Itaú Social. Bem, o que a gente pretende com esse projeto? De maneira simples, a gente quer construir uma coleção de livros didáticos para educação básica, nos moldes do PNLD, que sejam abertos. O que significa ser aberto? Para a gente, aberto vai significar que, ao invés de, como as editoras costumam fazer, nos reservarmos todos os direitos sobre o material,
a gente vai reservar só alguns direitos. Outros a gente vai disponibilizar para a sociedade. Bem, de maneira simplificada, os direitos que a gente vai se reservar é que qualquer parte do material que seja copiado, a gente quer que você diga, fala assim, olha, esse material foi feito por aquela equipe ali, do INPE, etc. Outro direito que a gente quer ter é que, se você fizer uma alteração do material, o que é permitido, você pode fazer uma cópia desse material e utilizar esse material simplesmente nos reservando esses direitos. Qual direito? Um deles é de você nos citar, e outro é que você compartilhe esse material com a mesma licença que a gente. Quer dizer, que você também peça para ser citado e que você também exija que outras alterações venham com essa mesma licença. Quer dizer, ele vai se manter o material aberto ao longo do tempo. A gente espera que, com isso, a gente vai ter uma coleção de livros de matemática que seja especial para a sua sala de aula. A gente não acredita que exista um material didático que é ótimo. Existe um material didático adequado à realidade daquele aluno com aquele professor. Bem, outra característica importante dessa coleção é que a gente está pautando as decisões acadêmicas, sempre que possível, na pesquisa científica em educação matemática. Hoje em dia, as pessoas têm, às vezes, uma resistência a falar assim, pesquisas indicam que, né? Você ouve cada sorte de baboseira quando você começa com essa frase, mas a gente acredita, somos cientistas, a gente acredita que a pesquisa científica de qualidade, ela pode dizer muito a respeito de qualquer tema que a gente esteja realmente interessado em saber. E educação é coisa séria. Educação, a gente não pode tomar decisões baseadas em eu acho que é melhor assim, ou baseado simplesmente na sua experiência. O próximo capítulo que o Humberto está elaborando é bem interessante nesse sentido, que mostra como você pode... Desculpa, o Humberto e a Laila estão elaborando. Como a sua percepção pode te enganar quando você está visualizando um material. Então, do mesmo modo, a sua percepção pode te levar a decisões equivocadas a respeito da sua sala de aula, do seu método de ensino e das decisões educacionais como um todo. Então, outra característica importante, além dessas duas, de ser aberto e da gente tomar decisões baseadas na pesquisa científica que está disponível, é que a gente espera ter contato direto com diversos professores da educação básica do Brasil, espalhados pelo Brasil, de preferência. Nesse sentido, por isso que eu estou aqui na aula do professor Eduardo Wagner hoje. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouco de como você pode colaborar com essa iniciativa, se esse for o seu interesse. Claro que está tudo muito no início, especialmente a parte computacional, então não esperem algo realmente muito elegante. Sinto muito, a gente ainda não tem isso para oferecer, a gente muito em breve vai ter. Antes de mostrar o site, vou falar para vocês que vocês têm algumas maneiras especiais de colaborar. Uma delas é simplesmente você aplicar esse material em suas aulas, de preferência um capítulo inteiro, e nos dar um retorno a respeito de pontos como as dificuldades encontradas pelos estudantes, as atividades que simplesmente eles não conseguiram fazer ou que não atingiram os objetivos esperados, alterações que você mesmo, que é muito comum, você tem um exercício na sala de aula, você altera ele para aplicar ele com os seus estudantes. Se você fez uma alteração e achou que ficou melhor do que aquele que a gente colocou lá, deixa a gente saber disso, comunica a gente. Outra maneira de você colaborar é você fazendo o que a gente chama de revisão externa. No site, na parte ali onde está escrito Ensino Médio, se você for lá, tem um link para um questionário que, se você ler um capítulo, fizer uma análise crítica dele,
você pode responder perguntas objetivas a respeito daquele capítulo e a gente vai ter uma noção um pouco melhor de qual é a sua percepção a respeito dele. E, finalmente, o objetivo primeiro de hoje é você poder simplesmente ler o capítulo, ou ler um trecho do capítulo, uma atividade, qualquer coisa que você tenha a contribuir no material, você possa ir lá e colocar o seu comentário. Comentários como esse que eu falei agora há pouco. Coisas que você acha que podem melhorar o material. Então, só para mostrar como vocês podem colaborar, esse é o site do projeto. Ele é umlivroaberto.com. Você pode... Ele em breve vai virar .org, mas não se preocupa com isso. Então, nessa página aí, você tem até um videozinho falando um pouco disso que eu acabei de dizer. Você tem abas ao projeto, ensino médio, frações e oficinas para professores. Em ensino médio... Muda a aba, por favor. Em ensino médio, você vai ver essa imagem logo aí. E logo o primeiro link, que está escrito capítulos em fase de revisão externa, é aí que você passa para a próxima aba e você vai ver o material. O nosso material não está pronto e não vai estar pronto tão cedo. A gente acredita que um material ele só vai estar pronto realmente quando ele só pode ganhar esse status, quando, no mínimo, ele passar por uma sala de aula com um professor e em contato com seus alunos, e depois ele for revisado e possivelmente reescrito alguns trechos a partir desse contato. A gente fala, ele é sempre um rascunho até passar por isso aí. Então, isso aqui ainda é um rascunho com o qual a gente gostaria de obter a colaboração de vocês. Aqui você tem um índice de capítulos que estão nesse momento, nesse estágio de maturação, em que a gente já faz sentido a gente colher opiniões. E aí, entre eles, tem vetores, por isso que eu deixei ele destacado. São todos hiperlinks. A próxima aba, por favor. E aí, um trechinho, você pode ver um trechinho do livro, e sempre você, no final dos parágrafos, você tem ali, no momento está ali nenhum comentário, bem fraquinho, e se você clicar ali, você vai abrir uma caixa de discussão, você não precisa de login, você pode simplesmente colocar lá o seu nome, botar o seu comentário, seja ele qual for. Essa ferramenta ainda é uma ferramenta em teste, a gente quer saber primeiro como isso é recebido pela comunidade de professores, antes da gente gastar uma energia muito grande colocando isso na plataforma de elaboração que tem um caráter um pouco mais permanente. Mas esse site essa página vai ficar disponível por algum tempo. Eu vou pedir para os meus colegas elaboradores que respondam a todos os comentários com um prazo não muito longo. Então, isso vai facilitar a comunicação dos professores com os comentários, com os elaboradores, desculpa. Então, a gente quer ver como isso vai se comportar antes da gente passar isso para uma versão gastar mais energia para tornar isso uma versão alfa, digamos. Então, se você quiser colaborar, essa é uma maneira, eu acho que bastante fácil. A gente chama de barreira zero, sabe? Você não tem nenhum empecilho, você não precisa de um login, você simplesmente pode ir ali e escrever. Esse comentário vai ficar visível para todas as pessoas e a gente vai manter isso pelo menos por algum tempo. Depois, quando os comentários estabilizarem, quando a gente achar que não está tendo mais comentários, a gente pode congelar os comentários, mas a gente pretende responder a todos eles e, de preferência, implementar o que for julgado pertinente no projeto, na proposta pedagógica do material. Mas pelo menos dar resposta a tudo. Bem, eu acho que é isso. Eu vou passar a palavra para o professor Humberto e a professora Laila, que escreveram, junto comigo, o capítulo de vetores no plano. Bom dia a todos. É ótimo estar com vocês, um público seleto, né? Agradeço a oportunidade, né, de estar podendo falar para vocês, né? Bem, o Eduardo pediu que eu falasse um pouquinho de como que o capítulo de vetores ele foi concebido, né? Lembrando que é para o ensino médio, né? Vetores para o ensino médio. Então, deixa eu apresentar a equipe, né? A equipe de redação é o Fábio, sou eu e a professora Laila.
E tem uma equipe de revisão, né, que é composta pela professora Letícia, né, que trabalha no CAP da UFRJ, e a professora Cidara Ripoll, lá da Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, tem uma parte de redação e tem uma parte de revisão bem minuciosa, né? Eu acho que o Eduardo Wagner já falou sobre isso, mas eu vou pegar o gancho de novo, né? Então, você tem a versão atual da Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, não é a versão definitiva, mas nesse último documento existe essa orientação, né? Compreender o conceito de vetor, tanto do ponto de vista geométrico, coleção de segmentos orientados de mesmo comprimento, direção e sentido, quanto do ponto de vista algébrico, caracterizado por suas coordenadas, aplicando em situações da física, né? No caso particular dessa habilidade, que isso está numa tabelinha de habilidades, também tem um parágrafo que antecede a tabela, dando mais detalhes do que se espera dessa habilidade, que eu estou copiando aqui para vocês. Ó. O trabalho com vetores deve proporcionar aos estudantes, inicialmente, compreender o conceito de vetor, tanto do ponto de vista geométrico, coleção de segmentos orientados, de mesmo comprimento, direção e sentido, como do ponto de vista algébrico. Então, tem geométrico e algébrico. Algébrico caracterizado pelas coordenadas. Na continuidade, esse trabalho é ampliado para que eles sejam capazes de interpretar a representação geométrica da soma de vetores e da multiplicação de um vetor por escalar e de compreender as relações entre vetores e as transformações isométricas. Então, isso não está claro aqui, né? Aqui ele está sendo mais, detalhando mais. Ele quer a contrapartida em termos de transformações dessas operações com vetores, né? Reflexão, translação e rotação. E a gente aqui incluiu a homotetia, porque você multiplicar por um escalar tem tudo a ver com a homotetia, né? E ele continua. É importante que todo esse trabalho seja proposto de modo articulado e integrado com situações estudadas na física, por exemplo, e com apoio de softwares de geometria dinâmica. Então, isso está na base, tá certo? Mas está naquele parágrafo que antecede a tabela de habilidades, dando mais detalhes, né? Muito bem, então, essa é a missão. A missão é essa. Qual é a nossa abordagem, né? Qual a abordagem que a gente adotou para o capítulo, né? Então, primeiro, você tem que coletar informação sobre o assunto, né? Do que trata o ensino de vetor, né? Ali está dizendo que você vai ensinar, mas com que enfoque, né? Ter as informações não é suficiente. Então, você tem que ter uma relação entre as informações, né? Você tem que conectar os pontinhos, né? E isso a gente está procurando levar bem a sério, né? Ou seja, você pegar um assunto e ver as conexões que esse assunto tem. Não só dentro da matemática, mas também com outros assuntos fora da matemática, né? Vamos ver se vocês, ao avaliarem o material, né, vão poder nos dizer se a gente realmente conseguiu ligar os pontinhos ou não, né? É claro que tudo isso com uma dose de criatividade, né? Tá ok? Então, essa é a metáfora, né? Você faz uma pesquisa bibliográfica, vê o que as pessoas dizem, aí você tem que fazer um caminho, conectar os pontinhos. Mais especificamente, né? O Fábio já disse, forte uso de resultados de pesquisa na construção do livro. E uma novidade aqui é que, e isso é para o livro inteiro, não é só para o capítulo de vetores, né? É que a concepção do capítulo é fortemente baseada em atividades. Então, não é aquele modo tradicional que você dá a matéria, faz exercício. Dá a matéria, faz o exercício. A concepção é, você faz uma atividade, é essa atividade que vai motivar o conceito. Então, o aluno constrói, é levado a considerar o conceito por meio das atividades. Então, isso foi uma decisão de design, de concepção da equipe, e da equipe inteira, né? Então, todos os capítulos estão tentando se alinhar com essa diretiva, né? Tem menos exercícios, é outra coisa que a gente também pensou, né? Porque aí você, com menos exercício, o aluno se concentra, gasta mais tempo naquelas atividades que exigem mais. Então, a pesquisa tem mostrado que, ao invés de fazer vários exercícios repetitivos, você deve escolher poucos, mas cada exercício dando um degrau cognitivo
de dificuldade maior. Então, a gente tenta fazer isso também na concepção do capítulo. É claro, alinhado com a Base Nacional Curricular Comum. Então, essa é uma outra premissa, né? E tem um material extensivo para o professor. Na verdade, eu costumo dizer que a gente está escrevendo 2 livros. Tem um livro do aluno e tem um livro do professor. E, pelos capítulos que já estão prontos, a gente tem percebido que o livro do professor é maior do que o livro do aluno. Tá certo? Por quê? Porque você tem toda a descrição de objetivos para cada atividade, orientações de uso daquela atividade, tá certo? Se vai ser feito em grupo ou não, tá certo? Quais são os erros frequentes, tá certo? Quais são as perguntas que os alunos tipicamente fazem para aquele tipo de questão, né? O uso possível de tecnologia e informações suplementares. Então, essa parte do professor é como se fosse um segundo livro. É algo que também está demandando muita energia da equipe de elaboração, né? Tá ok? No caso daquele site, né, tem um label, né, azulzinho, que se você clicar para o professor, abre quando você acessa o site que o Fábio colocou, é o material do aluno, né? Mas tem lá um botãozinho para o professor. Quando você clica no para o professor, vai abrir, né, aparece toda essa informação que está aí, que é para o professor. Se você clica no botãozinho, recolhe de novo. Você clica, abre. Tá certo? Muito bem. Deu uma travadinha aqui, porque será? Vamos ver. Foi, né? Agora deixa eu falar um pouquinho sobre como que esse capítulo foi concebido, né? Então, você olha para o BNCC e você vê, você quer falar de vetores por conta da física, porque existem grandezas que são vetoriais. Quais são as grandezas vetoriais típicas lá do ensino médio, que o aluno do ensino médio tem que trabalhar? Quais são essas? Força, velocidade, aceleração, deslocamento, tá certo? Isso. Eu não sei se vocês percebem que essas grandezas vetoriais, elas têm um encadeamento, tá certo? Então, por exemplo, para você falar de aceleração, você tem que falar de velocidade, porque a aceleração é variação de velocidade. Para você falar de velocidade, você tem que falar de deslocamento, porque velocidade é variação de deslocamento. E para falar de deslocamento, você tem que falar de posição relativa, porque deslocamento é variação de posição relativa. Como a Base Nacional diz que você tem que fazer um ensino de vetores articulado e integrado com o ensino de física, a gente levou isso bem a sério, né? Então, vocês vão perceber que na concepção do livro, a gente começa posição relativa. Você começa falando de posição relativa e como que os vetores aparecem aí. Depois vem o deslocamento, depois vem a velocidade, a aceleração e a força, né? Então, mais ou menos a sequência de conceitos de grandezas vetoriais que vem em física ditou, tá certo, como que a apresentação de vetores vai ser feita, já que a gente quer seguir a BNCC. Tá certo? Você pode até não concordar. Não, que negócio é esse? Não precisa ser feito assim. Vamos fazer com translação, como na França faz. A França começa com translação, vetores em translação e pronto, né? Mas já que é para seguir a BNCC, então, você tem que fazer dessa forma articulada, né? E aqui tem os assuntos. Então, vetor do ponto de vista geométrico, tem grandezas escalares vetoriais, vetor posição, vetor relativo, segmentos orientados. Aqui tem uma sistematização, né? Tá certo? Forças e vetores. Do ponto de vista algébrico, coordenadas de um vetor no plano. Aí tem a interpretação geométrica, né? Como pede a BNCC, né? A caracterização da igualdade em termos das coordenadas e a demonstração de algumas propriedades de operações com vetores via coordenadas. Aliás, isso aqui está no material do professor, né? Logo no início do capítulo tem o que é tratado nesse capítulo. E também está dito lá o que não é tratado, tá certo? Você tem uma escolha de tempo, tá certo? A BNCC fez certas exigências e, por exemplo, a BNCC não sugeriu o uso de produto escalar e produto vetorial. Então,
pela quantidade de conteúdo, a gente decidiu, de forma consciente, não incluir isso. Tá certo? Vetores em dimensões superiores também não são mencionados apenas na seção de aprofundamentos. Deixa eu colocar alguns diferenciais do capítulo. A ideia inicial é não atrelar as atividades ao uso obrigatório de recursos computacionais. Tá certo? Porque tem aquela pergunta, às vezes o professor está numa escola que não tem, aí como que faz? Então, em princípio, no capítulo de vetores, se você olhar para a parte do aluno, não tem o uso de recursos computacionais. Então, por exemplo, uma das atividades é a corrida de vetores, onde os alunos têm que disputar uma corrida, selecionando de forma alternada os vetores para andar numa pista aqui e fazer uma volta. Então, no texto para o aluno, isso está proposto como um jogo de tabuleiro. Tá certo? Mas, lá na observação para o professor, tem lá, se sua escola dispõe de recursos computacionais, se seus alunos têm um celular, você pode jogar a corrida de vetores com o celular. Então, a inserção de recursos digitais ela é feita de maneira opcional a critério do professor. Né? Só mostrar aqui. Aliás, a Bruna... Cadê a Bruna? A Bruna ajudou. Bruna, aluna nossa lá da UF, ajudou nessa atividade aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ó. Então, você vai selecionando os vetorzinhos, né? Então, aqui são vetores de deslocamentos, né? E a ideia aqui é mostrar por que faz sentido considerar dois vetores com mesma direção, módulo e sentido iguais, né? Você está usando a mesma cartinha, né? Para especificar o movimento que você quer fazer. É a mesma carta, independente de onde você está aqui na pista, né? Então, foi uma maneira que a gente pensou para colocar essa ideia de equivalência, né? Como o matemático faz. Outra coisa, apesar da BNCC ela dizer que o ensino, né, a condução deve ser feita em parceria com física, né, por exemplo, né, a gente tentou também incluir aplicações que são mais contemporâneas, mais recentes. Né? Então, por exemplo, num Para Saber Mais, lá do livro, tem a aplicação de vetores em computação gráfica, na compactação de imagens. Né? Então, tem esse astronauta que quer transmitir isso para a Terra. Né? Transmitir um vídeo é transmitir uma sequência de fotos. Tá certo? Se você transmitisse cada foto, você ia gastar muito informação. Né? Você está congestionando o canal de transmissão. Então, tem um sistema de compactação que usa vetores. Em que sentido? Vocês vão observar que, quando você vê o filme, tem partes da imagem que não são alteradas de um quadro para outro. Tá certo? Então, você não precisaria transmitir uma coisa que não mudou. Né? Então, essa técnica de compactação funciona assim. Você transmite da onde um pixel, né, da onde um pontinho da imagem foi para outro. Você só transmite aquilo que mudou. Isso já dá uma compactação importante. E aqui tem um esquema que permite visualizar isso. Né? Então, de novo, né, lembra conectar os pontinhos? Se você está falando de vetor deslocamento, aqui está uma manifestação do vetor deslocamento numa aplicação contemporânea. Vai ter um áudio, não sei se vai estar muito alto. Hein? Não, então tá bom. Vocês estão observando, ó, que aqui quase não muda, né? Vocês estão vendo os vetorzinhos aí? Aí, quando ele mexe, você tem um vetor de deslocamento, onde estava o pixel numa posição, quando foi para outra. Né? E aqui, a compactação até... você pode fazer uma compactação maior, né? Porque se o queixo foi para cima, o nariz deve ter ido para cima também. Né? Então, tem uma correlação entre os vetores da cabeça. Então, você pode aproveitar essa correlação. Então, essa é uma aplicação contemporânea. Então, toda vez que você está vendo um vídeo pelo seu celular, tem esse algoritmo por detrás que está transmitindo esse vídeo, tá certo? Poupando
o fluxo de canal. Então, onde tem aplicações contemporâneas, a gente procura colocar, né? Também tem um aspecto da história da matemática. A gente tenta, na medida do possível, colocar os aspectos da história da matemática relacionados com o assunto, né? Então, no livro, vocês vão ver isso aqui, né? Por exemplo, você tem que ensinar vetores por conta da física, né? As leis dos movimentos, né? Será que Newton usou vetores quando fez o seu trabalho sobre as leis dos movimentos? O que vocês acham? Que as leis do movimento, né, começam lá com Newton. A gente pega os livros, começa lá com Newton, né? E aí, Newton usou vetores para trabalhar com força, com velocidade, com aceleração? Pois é, não. A resposta é não. Você não precisa de vetores para trabalhar com isso. Oi? Mas não teve. Então, veja, isso, em geral, tem, digamos, esse desvio, né? As pessoas acham que essa física que a gente aprende é a física de Newton, e não é, né? Tá certo? Ele conseguiu desenvolver toda a parte da física sem precisar do vetor como a gente conhece hoje, né? Aliás, uma coisa que a gente descobriu é que forças seguem a lei do paralelogramo. Isso é demonstrado, é logo uma das primeiras proposições do Principia. Ele deduz isso a partir das 3 leis do movimento. Se você considera as 3 leis do movimento, forças têm que obedecer à lei do paralelogramo, né? Então, uma coisa que a gente descobriu fazendo essa pesquisa, né? E aí, aonde começou a parte de vetor, né? Começou por conta dos números complexos, com Gauss. E o vetor, como a gente aprende hoje nos cursos de geometria analítica, é devido ao Gibbs e ao Heaviside, que parece o Wolverine aqui, não parece? Tá certo? Então, tem um livro aqui que fala sobre a história de vetor. Então, essa concepção vetorial que a gente tem hoje é uma coisa recente. Então, acho que é importante para o aluno saber pelo menos de uma concepção, né, de uma abordagem, de uma notação que é recente. Em geral, a matemática que o aluno aprende é muito antiga, né? Mas essa parte de vetor ela é mais recente. Então, a gente procura colocar essa parte da história da matemática. A gente procura colocar também material suplementar, em geral, lá no final do livro, para o aluno que quer aprender um pouquinho mais, né? Então, embora a BNCC diga que são vetores no plano, tá certo? Se você pensar bem para que você precisa aprender vetores, o uso moderno de vetores não é no plano, né? É quando você vai, por exemplo, para R12, né? E aonde que você precisa ir para R12? Então, um exemplo que a gente coloca lá é na classificação de peixinhos, né? Você descobre um peixe novo e você quer classificar em qual família, né? Tá certo? Você tira medidas do peixe e tenta comparar com os peixes que já tem. Então, você coloca essas medidas num grande vetor. Então, cada peixe tem um grande vetor. Aí você faz um processamento de álgebra linear num vetor em R12 para conseguir classificar se o peixe pertence a essa família ou àquela outra, né? Em geral, se você for trabalhar com estatística, tá certo? Você vai precisar de vetores. Do ponto de vista de coordenadas, em geral, são vetores em muitas dimensões. Então, a gente coloca uma informação suplementar para levar o aluno a perceber que vetores vão muito além do plano, né? Ok? Em princípio, se é para falar do capítulo, então posso continuar. O Eduardo já levantou a bola e eu vou então especificar um pouquinho mais aqui, né? Uma coisa que nos surpreendeu na hora de fazer aquele levantamento bibliográfico, já que você tem que fazer, está dizendo a BNCC lá, né? Eu não sei se quando eles escreveram aqui, eles tinham consciência, né? Das diferenças entre o vetor na matemática e o vetor na física. A gente descobriu que não é a mesma coisa, tá certo? Primeiro, que não é tradição aqui no Brasil, tá certo? Do ensino de vetores ficar a cargo do professor de matemática. Quem aqui é professor de matemática e ensinou vetores dentro da disciplina de matemática? Tem alguém? 2. Tá certo? Mas é raro,
Se a BNCC for aprovada, não vai ser exceção, vai ser a regra, né? Todos vocês vão ter que ensinar vetores. E se essa BNCC for aprovada, todos vocês vão ter que ensinar vetores de forma integrada e articulada com física, né? Mas tem diferenças. A primeira diferença, olha só. Imagine você, assim, os alunos atualmente veem vetores no ensino fundamental. Na nova base, eles vão ver vetores pela primeira vez no ensino médio. Então, não tem vetores no ensino fundamental. Você vai ensinar pela primeira vez no ensino médio. Imagine você chegando na primeira vez que vai ensinar vetores, e você mostra essa figura aqui, né? Que nome você dá para essa figura aqui? Você chama isso de? Seta? Mas quando vocês fizeram geometria analítica, como que começou isso aqui? Segmento de reto orientado. Só matemático chama isso de segmento de reto orientado. Se você vai para um livro de física, a palavra segmento de reto orientado não aparece. Tá certo? E aí, é flecha ou é seta? Então, nós fizemos uma pesquisa lá no Google Books, que são fontes mais confiáveis, né, para ver qual palavra nos livros de física aparece relacionadas com vetor, né? E aí, de fato, seta ganhou, né? Tem a flecha também. Tem alguns autores de livro de física que usam a palavra flecha. Em francês é mais flecha, o equivalente de flecha. Em espanhol também, tá certo? Mas está aí, ó. De repente você fala de segmento orientado, professor de física, quando for aplicar isso, não vai usar o termo segmento orientado, vai usar flecha, seta, né? E aqui na concepção tem aquela tensão, né? E aí, eu abandono o segmento orientado? Vou usar flecha e seta? Isso é bom, isso é ruim, isso é impreciso, né? Tá certo? E a tradição? Pô, todo mundo aprende como segmento orientado. Então, são questões que fizeram parte... esse tipo de discussão foi tratado dentro da equipe. E aí a gente resolveu manter a tradição, usar segmento orientado e alertar na observação para o professor de que no campo da física, segmento orientado não é usado. Tá certo? A gente manteve a tradição. Quer ver outra coisa? É impressionante, né? Você representa vetor com uma setinha. O que o vetor codifica? Direção, sentido e o quê? Módulo, não é? Se você for olhar para o uso dessa representação gráfica, em geral, o módulo não é codificado pelo tamanho do segmento orientado. Então, tem esse site PhET, que ele faz... É um site muito conhecido com o pessoal da física, né? É um site conceituado de simulações em física, né? E aqui ele está representando... Tem duas cargas elétricas e ele está representando aqui o campo elétrico. Observe que as setinhas estão dando só a direção e o sentido. A intensidade do campo não é dado pelo comprimento da setinha, é dado por quem? Se a setinha está mais visível ou está mais invisível. Cara, você vai ensinar vetor e você nunca menciona isso, né? Quer dizer que o professor de matemática tradicionalmente faria assim, no tipo de representação onde o módulo é codificado pelo tamanho do segmento orientado, e você nunca adverte o aluno de que, de repente, outras representações são usadas por outras áreas. Então, esse exercício que a gente fez na concepção do livro, de olhar a outra área, realmente olhar para os livros, para os artigos das outras áreas, nos ensinou muito, né? Quer ver? Ó, aqui tem um mapa de ondas, tá certo? Sabe como a intensidade do vetor é codificada? Pela cor. É mais fácil você encontrar no dia a dia, na internet, nas informações para o cidadão comum, a codificação por cor, ou se está mais transparente ou menos transparente, do que aquela tradicional usada pelo matemático. Ela não é muito empregada lá fora. Tá certo? Aqui também, né? Só que aqui ele colocou a cor no vetor. Tá certo?
Todos têm o mesmo tamanho, mas a intensidade... Esse aqui é o mapa de vento que estava 2 dias após o acidente lá da barragem de Mariana. Então, essa reportagem queria colocar, ver se, de repente, os ventos tiveram alguma influência naquele acidente. Então, vai o nosso cidadão comum, o nosso aluno, olhar essa informação que está lá no site, tá certo? E aí ele vê uma representação de vetor que não é aquela que o professor de matemática típico explica, né? Então, na orientação... Aliás, tem uma das atividades do livro é justamente essa questão da representação, né? Em que sentido setas representam vetor? Será que só dá para representar vetor por setinhas? Tá certo? Aliás, se você perguntar isso para uma abelha, sabia? Todo mundo sabe que a abelha tem a ver com matemática por conta do quê? Dos hexágonos. Isso aí é o clássico, né? Mas na nossa pesquisa bibliográfica, a gente descobriu que, olha só, as abelhas também sabem vetores. Então, uma abelha descobre uma flor lá que dá para colher bastante néctar. Ela quer informar para as suas companheiras aonde que está esse local com bastante néctar. Ela não vai pegar e desenhar, né? Olha aqui, você segue esse vetor aqui, você chega lá, né? Isso eu achei super interessante, né? Porque descola o conceito da representação que você faz daquele conceito. Tá certo? Uma coisa é o conceito, outra coisa é como você representa. Que nem número, né? Você tem um número 1, 2, 3, mas você pode escrever em chinês, pode escrever em braille. Você tem um conceito, você tem a representação do conceito. No caso das abelhas, tem um vídeo. Então, vocês podem acessar, clicar lá, ver o vídeo no YouTube. Sabe como as abelhas... elas codificam uma informação vetorial, uma grandeza vetorial, que é a posição relativa do néctar com relação à colmeia, por uma dança. Exatamente. Então, a direção da dança é a direção em sentido aonde estão as flores. E a distância é a duração da dança. Exatamente. É mais ou menos assim, 1 segundo é 1 quilômetro. Então, é aquela história de você conectar um pontinho, né? Você fala, não, isso é uma curiosidade. Não, mas é uma curiosidade que está reforçando o conceito de grandeza vetorial. Tá certo? E como que você pode codificar isso? Tradicionalmente, vetor é definido assim em matemática, né? Com uma relação de equipolência de segmentos orientados. É assim que é tradicionalmente feito. Então, você diz que eles são representantes do mesmo vetor, né? Mas, se você for na física, não é assim. Tá certo? Na física, você tem um conceito de vetor fixo, vetor deslizante e vetor livre. Na física e na engenharia. Se você pegar um livro de engenharia, de estática, é o livro onde você vai encontrar a maior quantidade de vetores por centímetro quadrado de página de livro, né? E essas pessoas que usam vetor, eles são usuários do conceito de vetor, eles precisam, por conta da especificação física, fazer distinção entre vetor fixo, vetor deslizante e vetor livre, né? O que é um vetor deslizante? Eu vi que o Eduardo Wagner já colocou, né? Então, por exemplo, força é um vetor deslizante. Você tem esse representante aqui, você pode colocá-lo aqui. É o mesmo vetor, tá certo? Porque está na mesma linha de atuação. Ou, se você quiser, empurrar esse bloco aqui, é a mesma coisa que puxar o bloco aqui. Então, a força é uma grandeza vetorial que é representada por um vetor. Mas não é um vetor qualquer, é um vetor deslizante. Apesar dessa setinha, desse segmento orientado, tem a mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido dessa azul, como força, isso é bem diferente disso. A força aqui faz o bloco girar para cá, a força aqui faz ela girar para cá. É diferente. Então, imagine... Qual é o vetor da matemática? O vetor da matemática é o vetor livre, né, que você pode pôr em qualquer lugar. Imagine o menino com o professor de matemática pensando no vetor livre, na hora que vai aplicar, não, posso pôr em qualquer lugar, né? Então, tem essas sutilezas. O que é o vetor fixo? Pega um canudinho de borracha, né? E aí você quer esticá-lo. Isso é um vetor fixo. As setinhas têm que ser colocadas exatamente aqui. Colocar aqui é outro efeito.
colocar aqui é outro efeito. Esse é um vetor fixo. Tem que ser ali. Você não pode tirar dali, né? E o vetor livre é o vetor que a gente conhece da matemática, né? Elas perguntam para vocês, daquela linha de física, o primeiro vetor é o vetor posição relativa, né? Vocês acham que vetor posição relativa é um vetor que é fixo, que ele é deslizante ou ele é livre? Ele é fixo. Então, o primeiro vetor do conceito mais base em física já não é o vetor como que é tradicionalmente colocado na matemática. Então, tudo isso ele está escrito naquele material para o professor. Tá certo? Para o professor ter a advertência, né? Ter uma outra consequência, um outro objetivo do livro, né? É justamente trazer esses resultados novos, tá certo? Para o professor. Então, funcionaria como um curso, né? Como uma maneira do professor também aprender coisas novas, né? Acho que isso eu vou pular, que é... Como que você somaria essas duas forças nesse corpo extenso? Se fosse em geometria analítica, você fala, que bobagem. Põe aqui e soma, né? Mas não funciona assim, né? Vou fazer, então. Isso aqui está num livro de engenharia. Olha como que eles somam essas duas forças, né? Vai abrir o GeoGebra, uma construção dessa aí. Aqui. Você faz assim. Você traça essa reta, coloca aqui um ponto auxiliar que você pode mover, tá certo? Então, você cria uma força fictícia aí, né? Aliás, é outra coisa que a gente aprendeu, né? Quando você vai estudar forças, tem muita coisa que é de mentirinha, que você inventa para dar certo. Num dos artigos, tem um professor de física que falou, eu levei 30 anos para ganhar a consciência e ter a coragem de falar para as pessoas que, de fato, isso é artificial. Não tem uma explicação para isso. Você faz lá a questão do torque perpendicular, seguindo a mão direita, por conveniência, dá certo. Não é que tem uma explicação física, é artificial. Aqui tem uma coisa artificial, mas que dá certo. Tá certo? E isso faz parte da prática deles, né? Aí você soma, como somaria, com a regra do paralelogramo, prolonga, tem um ponto de interseção, copia essas resultantes parciais, e aí aqui está, né? Tá certo? Então, lá em estática, em engenharia mecânica, se você tem que somar duas forças aplicadas nessa região, eles são umas forças assim. E na formação do professor de matemática, isso passa batido, né? Ok. Outra coisa, né? Para o matemático, somar usando a regra do triângulo e somar usando a regra do paralelogramo é a mesma coisa. Mas, dependendo do que esses vetores estão representando, faz mais sentido usar um esquema do que o outro. Por exemplo, se você pensa em deslocamentos, eu me desloquei daqui para cá, me desloquei daqui para cá. Então, esse é o deslocamento resultante. Se você fala de deslocamento, a regra do triângulo é que aparece primeiro. E nós estamos sendo fiéis a isso. Como o deslocamento vem antes de força, a primeira vez que no livro, no capítulo, aparece a soma de forças, é usando a regra do triângulo. Por quê? Você tentar somar deslocamentos assim, cria um nó, né? O que é deslocar para cá e depois deslocar para cá? Você está puxando em duas direções. Que negócio é esse, né? Não faz sentido. Agora, se você pensa em forças, tá certo? É mais natural você pensar assim do que aqui, né? Porque aqui você tem duas forças sendo aplicadas no mesmo ponto. Essa força é resultante. Aqui você tem forças aplicadas em pontos diferentes. Não faz sentido, né? Então, tem que ter consciência disso. No livro é feito assim. Você começa dos particulares até chegar lá no Organizando as Ideias, no vetor matemático, que é feita por classes de equivalência. Tá certo? Mas, se você vai querer construir o conceito, ainda articulando com física, você tem que ser justo, né? Se você está falando em deslocamento, você tem que fazer a restrição do uso de vetor compatível com deslocamento. Senão, cria um nó.
cria um nó na cabeça do aluno, né? Uma analogia que nos ajudou muito é que pensar em vetor e pensar em números racionais é muito parecido, tá certo? Vetores são classes de equivalência para a matemática. Números racionais são classes de equivalência em frações. Curioso, né? Qual é um dos assuntos mais difíceis no ensino fundamental? Então, isso é um alerta quando você pensa em termos de vetores, né? Porque essa dificuldade vem justamente desse ambiente que é um pouquinho mais complexo, né? Você tem que pensar em classes de equivalência. Você tem várias interpretações para frações, parte todo, divisão, razão, medida, operador. Em vetores também tem várias interpretações. Posição, deslocamento, velocidade, aceleração, força e torque. Tudo é representado por vetor, mas tem as particularidades. Aqui também, né? Como que você soma? Como que você trabalha com soma de razões? Tá certo? Tem as suas particularidades. A igualdade de frações se dá estabelecendo um critério, como o Eduardo fez lá com a garrafinha de Coca-Cola, que eu gostei bastante, né? Você tem que estabelecer um critério de igualdade, né? Então, você tem um critério de igualdade de frações, como você tem um critério de igualdade para segmentos orientados. Em que sentido 1/2 é igual a 2/4, né? Então, a gente tem um livro de frações também, né, Fábio? Para o ensino fundamental, que vocês podem olhar também. E lá a gente coloca, né? Bom, 1/2, você pega a torta, divide em 2 pedaços e pega 1. Você pega uma torta, divide em 4, pega 2. Não é a mesma coisa. Uma você dividiu ao meio, não se dividiu. Você tem que fazer mais um corte, né? Em que sentido as frações são iguais? São iguais porque a quantidade de chocolate que você separa é a mesma. Tá certo? Em vetores também tem que eles são iguais se possuem a mesma direção e sentido. A questão do rigor, né? Você diz um número racional 2/4, né? O certo seria dizer um número racional cujo representante é a fração 2/4, né? Só que fica pendante. Você cria um abuso de linguagem para facilitar a comunicação, né? Em vetores também tem, né? Você fala o vetor OP, em vez de falar o vetor cujo representante é o segmento orientado OP. Então, tem um paralelo muito, muito justo, né, entre os dois conceitos. Eu acho que era isso, né? Nós contamos muito com a colaboração de vocês, né? No sentido de ler aquele material, criticar, dar sugestões, né? Sendo que a gente dá o crédito, né? Se você coloca lá e fala, ó, tem essa ideia, faz assim aqui, crédito para vocês, o nome de vocês vai aparecer lá, né? Tá certo? Tanto que naquele formulário a gente pede que você coloque o nome e o e-mail justamente para facilitar esse esquema de dar crédito, porque o livro é colaborativo, o livro é aberto, né? Tem que ser uma construção conjunta, né? Acho que me estendi demais, obrigado, hein? Bem, gente, eu queria só fazer propaganda para o pessoal que está aqui no Rio de Janeiro, sei que está sendo transmitido para vários lugares, nos dias 2 e 3 de março e 9 e 10 de março também, na semana seguinte, a gente vai ter oficinas para professores sobre 4 temas de capítulos que já foram desenvolvidos. Então, no nosso site, você tem mais detalhes a respeito. Vai ser aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, no campus da Tijuca 2, do Pedro II. Então, especialmente para o pessoal aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, gente. Pois bem, agora a minha vez de manifestar assim, um agradecimento especial ao que vocês ouviram. Fábio e Humberto, eu achei espetacular. E eu creio que o que vocês falaram realmente vai cair no coração de cada um dos que estão nos assistindo. E esse projeto, então, eu sinto que ele vai para frente com grande força. Então, muito obrigado a vocês. E a gente tem um tempinho ainda e vou complementar um pedacinho da aula, então, que eu iniciei na segunda-feira. Na folha de exercícios da tarde, estava escrito um título assim, combinação linear. Né?
Pois bem, eu não cheguei a falar aquilo naquele momento, mas aproveito esse finalzinho e vamos falar alguma coisinha disso. Imagine que você tenha dois vetores. Vetor U e vetor V. Vou apresentar de forma simples, só com dois vetores. Tá? Então, uma combinação linear de dois vetores é qualquer novo vetor que possa ser escrito como um múltiplo real de U mais um múltiplo real de V. Alfa e beta aqui são números reais. Quer dizer que eu estou, dessa maneira, construindo um vetor W pegando um pedacinho de U e um pedacinho de V, somando, né, para criar o novo vetor. Imagine, num paralelo, que você tenha o seu plano, o primeiro quadrante do plano cartesiano, onde no eixo horizontal você assinala a quantidade de unidades de tinta branca e no eixo vertical a quantidade de unidades de tinta preta. Então, se você tem um pontinho aqui, alfa, beta, esse pontinho vai representar um certo tom de cinza, que é composto da mistura de alfa unidades de branco com beta unidades de preto. Ou seja, você está fazendo uma combinação linear desses dois ingredientes. Você pode usar somente a tinta branca se botar beta igual a zero, né? E ao contrário. Então, nesse plano aqui, ele fica colorido, né? Com todos os tons de cinza que você quiser. Verdade? O pessoal aqui é mais cinza mais escuro, aqui é cinza mais claro. O que você consegue dizer sobre as cores de todos os pontos de uma reta que passa pela origem? Todos têm a mesma cor. Não é? Então, basicamente, uma combinação linear é assim. Bom, o que acontece se U e V forem colineares? Se U e V são colineares, alfa U tem a mesma direção de U. V já tem a mesma direção de U e multiplicado por beta mantém a mesma direção. Ou seja, W, nesse caso, tem a mesma direção de U e V. O caso mais interessante é quando esses dois indivíduos, U e V, não são colineares. Nesse caso, eu afirmo, e vamos mostrar isso,
que qualquer vetor W se escreve como uma combinação linear de U e V de forma única. Única como combinação linear de U e V. Esse fato que vocês vão ver agora e que é muito simples, é a ferramenta que eu preciso para demonstrar diversas propriedades de geometria plana. Por exemplo, as medianas de um triângulo cortam-se num ponto chamado baricentro, né? E esse ponto divide cada mediana em dois pedacinhos, um é o dobro do outro. Então, eu posso demonstrar isso usando vetores, mas para fazer essa demonstração, eu preciso deste argumento aqui. Muito bem, então vamos imaginar que eu tenha os meus vetores U e V, que não são colineares. E no meu plano, eu vou desenhar qualquer vetor. Bom, se eu desenhar na mesma reta que contém U, esse vetor é múltiplo de U, é alfa U. Se eu desenhar para cá, beta V. Então, vou desenhar um vetor que sai daqui. Aqui. Ora, então o que eu faço? Pela extremidade de W, eu vou traçar uma paralela à reta que contém V. Ora, essa reta encontra a reta que contém U num único ponto. Portanto, este vetor é um certo múltiplo de U. E da mesma forma, traçando pela extremidade de W uma reta paralela à reta que contém U, eu obtenho este ponto único e este vetor que é um múltiplo de V. Posso fazer isso para qualquer vetor W do plano. Isso me mostra, então, que qualquer vetor W, eu sempre posso escrevê-lo de forma única, utilizando os meus dois vetorizinhos básicos, né? Os vetores U e V, eles são escolhidos de acordo com a conveniência do nosso problema.
Vamos fazer o exemplo que eu citei ainda há pouco. Vamos pegar um triângulo e desenhar duas medianas. Não. Quero essa mediana. Essas duas medianas. Que é o baricentro. Então, nessa figura, como é que eu posso explicar, usando os meus vetores, que AG é o dobro de GM? É claro que eu sei que você conhece uma maneira de provar isso de forma simples para os seus alunos. Meu objetivo aqui é mostrar que eu também posso fazer isso usando as minhas ferramentas vetoriais. Para executar um problema como esse, de geometria plana, eu necessito de dois indivíduos, porque eu vou procurar exprimir todos os pontos que me interessam através deles. Essa escolha é livre. Por exemplo, o vetor AC vai ser o meu U e o meu AB V. É claro que eu não devo escolher vetores colineares, né? Devo escolher vetores que não sejam colineares, como a gente diz, independentes. Bom, o meu objetivo é atingir o ponto G. E eu vou fazer isso de duas maneiras diferentes. Bom, vamos obter uns resultados parciais, não é? Em primeiro lugar, eu afirmo, pela aula anterior, que AM, o vetor AM, é 1 mais V sobre 2. Se você não visualizou isso imediatamente, olhe aqui para essa figurinha, olhe para esse paralelogramo. U, V, U mais V, onde está U mais V, a metade de U mais V? Está convencido? Então, o vetor AM é 1 mais V sobre 2. Eu vou escrever 1 meio de U mais 1 meio de V. Bom, o
O vetor AG é uma fração de AM, é um pedaço do AM. Essa fração eu vou chamar alfa. Você espera que essa fração que representa AG, que fração você espera encontrar em relação a AM? Você espera 2/3, né? Eu também. Como AM é 1/2 de U mais 1/2 de V, então AG fica alfa sobre 2U mais alfa sobre 2V. Então, nós estamos e vamos aplicar as propriedades básicas de vetores para descobrir coisas novas. O truque agora é chegar no ponto G por um outro caminho. Eu vou, saindo do ponto A, vou fazer um trajeto maior. No lugar de ir diretamente a G, eu vou passar em B. Então, vou chegar lá assim. AG. Vou até B, portanto, percorri V mais BG. Estão acompanhando? Normal, só somei 2 vetores. Agora, BG é uma certa fração de BN. Não é verdade? BG, que fração é de BN? Você sabe que é 2/3. Mas eu não sei ainda. Então, eu vou usar uma outra letra. Então, V mais beta vezes BN. Ainda, V mais beta vezes... O vetor BN é a diferença AN menos AB. Claro? Né? BN é a diferença AN menos AB. Ora, AN é U sobre 2, porque N é ponto médio. E AB é V. Então, ficamos com V mais beta vezes AN, U sobre 2, menos V. Errei? Não, tá certo, né? Agora, resumindo a ópera aqui. AG é V mais beta sobre 2 U menos beta V. Finalizando, AG é beta sobre 2U mais 1 menos beta. Agora sim. O que eu fiz? Eu procurei escrever um determinado vetor usando 2 caminhos diferentes. E eu cheguei que AG é esta combinação linear de U e V e também é esta combinação linear de U e V. O que me salva é o resultado anterior,
que qualquer vetor que eu, né, escreva no plano, ele se escreve de forma única, como combinação linear de U e V. Consequentemente, eu já estou vendo aqui alfa sobre 2, que é o, né, coeficiente de U, é igual a beta sobre 2. Então, já me sinto feliz em concluir que alfa é igual a beta. Por outro lado, alfa sobre 2 tem que ser igual a 1 menos beta. Mas como beta é alfa, então alfa sobre 2 é 1 menos alfa. Não é? Beta é igual a alfa. Ou seja, alfa é igual a 2 menos 2 alfa. Três alfa igual a 2. E, para minha alegria, alfa é 2/3. Não é? Então, uma vez que você tenha com seus alunos o conceito de vetor, abre-se, muito além da Base Nacional Comum Curricular, abre-se um mundo novo de você, na sua própria geometria plana, não é? Usar essas coisas para demonstrar resultados novos ou mesmo resultados conhecidos de forma bem diferente, né? E isso é bastante enriquecedor. Tá? Bom, então nós vamos ficar por aqui hoje. Antes, calma. Vocês têm os exercícios da tarde, mas eu quero que vocês dediquem já hoje um pedacinho do tempo para dar uma olhada no site e ler algum pedaço de algum capítulo, porque na hora em que vocês estiverem aqui no final da tarde, nós também já vamos obter algumas opiniões e discutir coisas, sendo que uma coisa que eu gostaria muito que depois vocês nos enviassem é, para esse capítulo, quantas aulas você acha que são necessárias. Essa dimensão é muito preciosa, né? Porque na hora de fazer a versão final, a gente não pode oferecer um material grande demais, nem pouco pequeno demais. Então, conhecer a dimensão, né, de quantas aulas vocês acham que são necessárias é uma informação preciosa. Muito obrigado. Então, até mais tarde.